família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante, novembro, mês de segurança aquática, então vamos falar do quê? Prevenção de acidentes. Você sabia que 15 brasileiros morrem afogados diariamente, segundo a Sobrasa, sendo ele 3 crianças? Então vamos falar como evitar esses números alarmantes aqui no Brasil. Eu estou trazendo o especialista no assunto, Walter Augusto Correia. Muito obrigado pela presença, Walter. Muito obrigado Renato. Agradeço o convite, estou à disposição. E antes de a gente começar esse assunto importante de conscientização para tutores, para professores de natação, salva-vidas, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Academia Tibum, lá de Mato Grosso do Sul, que visa aí o ensino da natação através da segurança aquática. Tema de hoje, Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento da evolução do seu aluno, com gráficos, avaliações. A Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Entre para o nosso grupo, que a gente vai te auxiliar a fazer planos de aula para bebê, infantil, adolescente, adulto. E hidroginástica. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos, que apoia esse projeto. Então seja voluntário, assim como eu sou, e tenho o meu boné aqui. Mas vamos lá, Walter, como você avalia a importância de educar pais e responsáveis sobre medidas preventivas e supervisão em áreas aquáticas para evitar acidentes em crianças, já que 3 crianças morrem afogadas diariamente, segundo a Sobrasa? Tudo bem, Renato? Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui com você, todos os seus seguidores. Grande abraço a todos. Pessoal, é alarmante, principalmente aqui no Brasil. Eu que tenho um filho de 3 aninhos, tudo parte, muitas vezes, na minha opinião. Antes de tudo, quero deixar bem claro que as minhas respostas, a forma que eu me comunico é sempre de forma clara, simples, objetivo, famoso, singelo, simples e bom, né? O caipirão que a gente fala. Mas, geralmente, partir dos pais. A importância colocar regras, limites nas crianças. Então, nós temos hoje uma das principais causas mortes, o afogamento, mas parte o quê? Não só de piscina, não só de mar, muitas vezes banheira, caixa d'água. Então, o próprio afogamento a seco que a gente fala, né? Vai tomando pequenos golinhos de água, às vezes está na piscina, às vezes está no ambiente aquático, quando vai ver só depois que sente aqueles sintomas, aquele excesso de tosse e tudo mais, e pode ter um grau ali de afogamento. Então tudo se inicia, o incentivo, as regras vinda dos pais. O primeiro toque, a primeira dica que eu dou aqui hoje. 65% das mortes de 1 a 9 anos ocorrem em piscinas e residências. Às vezes o perigo está na nossa própria casa, a gente não está percebendo isso. E eu queria que você falasse quais são esses riscos que as pessoas correm em piscinas, lagos e até praias, e como as características de cada ambiente influenciam na prevenção. Sim, falar que 3 locais, né, onde aqui no Brasil se vai muito, né? Piscinas, lagos, né, represas e nas praias, né, no mar. A piscina, diversos perigos, né? Aquela corridinha na borda pode, primeiramente, machucar num tombo, algo do tipo, e isso pode se agravar caindo e tudo mais. Existem os ralos também nas piscinas, as meninas que têm o cabelo maior, também é um perigo. As piscinas mais modernas têm o botão de segurança. Então, eu sempre falo para os pais, quando estão indo nos clubes, hoje diversas piscinas públicas já têm, assim, elas já estão bem modernas, reformadas, sempre procurar. Um botãozinho vermelho, vai estar sempre ele muito bem destacado. Então, se houvesse problema da sucção dos ralos, pegar ali a criança, o cabelo e tudo mais, tá atento. Mas eu sempre falo para os pais, mais uma vez eu repito, tenho um filho de 3 anos, atenção máxima, criança às vezes é segundos. Eu vejo pelo meu filho, é hiperativo, então, tanto na água como fora da água, se ele vê essa mesa que ele já quer subir, quer trepar, quer... Então, criança é assim, são esses perigos que eu alerto na piscina.
aquela saidinha da ducha. Então, evitar essa corrida, saber a profundidade da piscina, sempre os pais estarem atentos. E para as crianças maiores também, porque quando já completa ali, tem uma certa independência, né, Renato? 7, 8, 9 anos, hoje a criançada está para frente. Então, também conhecer, chegar no ambiente, perguntar para o salva-vidas onde é a parte funda, onde é a parte rasa, conhecer toda essa parte. Nos lagos, nas represas, nos açudes, eu mesmo vou bastante em sítio também, tudo mais. Aí são bastante, tem diversas variáveis, né? Não só a profundidade. Lago, represa, às vezes é barrento. Existem pequenos redemoinhos nos rios. Animais, tem mais essa questão. Pode ter animal peçonhento, pode ter os animais dentro da água. Então, esses cuidados têm que ser ao máximo. E aí eu já vou explicar aí a questão rio, lago e a praia no mar. No mar, aquela questão. Chegou com seus filhos, os adolescentes aí, também pergunta para o guarda-vidas lá na praia qual o local mais indicado para banho. Observa as bandeiras, verde, amarelo, vermelho. Observa a corrente de retorno. Geralmente a bandeira vermelha vai estar localizado bem na frente da corrente de retorno. Tome esses cuidados. O mar, ele puxa, mas eu sempre falo, o mar é um pouco mais bacana assim, ele puxa. Se você nadar em diagonal saindo, ele te joga para fora. Porém, os rios e alguns açudes aí também tem a questão buraco, ser barrento e os redemoinhos. Isso aí eu falo, de todos os cursos que eu fiz na área de salvamento aquático, o mais difícil que eu achei foi de corredeiras e rios. Você tem que fazer lá um rolamento para sair. Até a gente que já sabe onde que vai ser feito o rolamento, tem dificuldades. Então, muitas vezes, o salva-vidas que vai atender em determinados rios é aquele que ele é nativo ali, ele conhece muito bem. Eu não saio entrando em qualquer rio para fazer qualquer salvamento. Então, tem que tomar esses cuidados. Esses cuidados e essas as diferenças de ambientes. Mais uma vez eu reforço, existe também os perigos domésticos. Banheira, na casa da minha mãe mesmo tem uma casa, aquele sobradão antigo, aquelas banheironas, né? Meu filho mesmo estava nas férias lá comigo, gosta, enche a banheira, é gostoso, né, e tudo mais. Então, banheiras, caixa d'água, a gente sabe que algumas casas também a caixa d'água não fica lá em cima, às vezes fica embaixo. Criança é assim, criança, vou dar um mergulhinho e é perigoso. Considerando o tempo de exposição, o afogamento tem 200 vezes mais risco de óbito do que os acidentes de transporte. E como você falou com a criança, todo cuidado é pouco, que acontece num piscar de olho, do que a gente chama. Eu mesmo tenho experiência por volta de 4, 5 anos, estava correndo em volta da piscina para encontrar meu pai, eu caio na piscina e eu quase entro nessa estatística de 3 crianças que morrem diariamente, que eu fiquei um tempo ali dentro da piscina, ninguém percebeu, era um local de movimento, era uma colônia de férias, tinha bastante movimento, salva-vidas, só que não perceberam, quem percebeu foi meu pai, mas ele não sabia que era eu, pulou, me salvou, não sabia se dava bronca, se elogiava, mas eu quase entrei nessa estatística, aí Walter, então com 3, 4 anos ali, eu quase morro afogado, e eu quase entro na segunda estatística, que eu só fui aprender a nadar com 15 anos, 25% dos brasileiros não sabem nadar, e mesmo com esse acidente, demorou aí, que eu não chamo de acidente, é incidente, né, que a gente chama. Mas aí, em termos de segurança, quais são as habilidades mais importantes que uma pessoa deve dominar na natação para evitar situações de risco? Certo. Uma das primeiras dicas que eu dou também é o quanto antes você ter esse contato com a água. O meu filho, desde os 6 meses, né, a gente já coloca, até peço desculpa se eu estiver usando muito o exemplo do meu filho, aqui é que hoje eu tenho essa experiência de estar muito próximo, né, mas trabalhei bastante com crianças aí durante a minha vida, mas o quanto antes ter aquela familiaridade com o meio líquido, o meio aquático. Então eu coloco a flutuação, a primeira... eu brinco, né? Primeiro contato é a bolinha, né? Primeiro é a bolinha, perder aquele medo, e com o passar do tempo as habilidades a flutuação, quando vai ficando maiorzinho, aquele nado básico, que a gente chama de nado salvamento, lá no interior, lá no sul a gente chama de nado Tarzan, muitas vezes, mas é aonde tenta se sobreviver. Eu falo no modo, às vezes, caipirão, por causa que o Brasil é muito grande, e é diferente as culturas em cada lugar. Eu trabalhei em bastante lugares, tive em diversos lugares, né? Eu falo nesse mundão afora.
E tem lugares que não tem toda essa informação de salvamento aquático, não tem toda essa estrutura de salva-vidas, de monitores. Então, é importante ter essa habilidade, como eu falei, da flutuação, saber o nado básico, que é o nado de salvamento, ter aquele reflexo e resposta rápida de buscar algo para se apoiar, para flutuar. Quem está ao lado também tem aquela percepção de dar uma ajuda. O que está próximo? Uma corda, um flutuador, assim por diante. Porque evita pular e ajudar quem não tem esse treinamento. Você pode ser mais uma vítima. Essas são as principais dicas. A respiração. A partir do momento que você sai daquela zona de perigo, você consegue se segurar em algum lugar e tudo mais, controla aquela respiração. E alguém vai chegar para estar ajudando. Mas como eu falei, são diversos ambientes, diversos lugares. Existem também cachoeiras, corredeiras, que eu não falei. Então é cuidado máximo. Aqui a gente falou um pouquinho da questão das crianças, né? Mas adulto também é uma coisa bem, como eu digo, infelizmente, pessoal que bebe, alcoolizado e tudo mais, é muito perigoso, principalmente em ambiente de águas abertas em geral. Então, como você falou da natação, das habilidades da natação, a gente não está falando de crawl, costas, peito e borboleta, mas as competências aquáticas para essa pessoa conseguir ter noções de, principalmente, prevenção aquática, então saber, ele consegue diagnosticar o perigo, quais são os limites dele, então quando ele faz essa aula de natação, ele tem essa avaliação maior e ele aprende essas habilidades. Já tem estudos que mostram que quem tem essas habilidades, essas competências aquáticas, tem 88% de chance de sobrevivência em situações de perigo. Então, por isso, como você comentou, a importância de iniciar a natação logo ali no nascimento, quanto mais contato que ele tem com a água, essas habilidades aquáticas. A natação criativa tem até um projeto, que a gente já cria há 2 anos, e esse ano a gente vai criar novamente. O ano passado envolvemos mais de 1.000 profissionais pelo Brasil, que é o Pula, Vira e Segura. O que é esse Pula, Vira e Segura? 90% dos acidentes ocorrem próximo da borda em piscinas. Então a criança ou vai pegar um brinquedo, ou ela chega próximo da piscina e olha o reflexo, e como a cabeça é mais pesada que o corpo, ela acaba caindo na piscina. Então isso acontece próximo da borda. Então a gente ter o ensinamento dessa criança conseguir nadar da borda da piscina até a borda. Então, o que acontece geralmente é que os tutores, pais, mães ou até professores colocam a criança na borda e falam, pula que eu te seguro, pula que eu te seguro. Só que quando a criança cai no final de semana ou na festa, não vai ter ninguém para segurar ela está acostumada a pular e ficar. Então a gente começa a ensinar essa criança a pular, a fazer o giro e nadar até a borda e conseguir sair da piscina. Então é o famoso pula, vira e segura, e a gente dando esse trabalho aí de conscientização com essas crianças. E outro papel importante, Walter, é a presença do salva-vidas em todo espelho d'água, seja academia, seja clubes, seja praia. Qual a importância da presença de salva-vidas ali para falar da parte de conscientização, sobre os riscos, sobre abordar todas as atividades que estão ocorrendo dentro daquele local? Nós trabalhamos com a educação preventiva hoje em dia. Até é importante falar a diferenciação. O pessoal fala muito da nomenclatura, né? Guarda-vidas e salva-vidas. Salva-vidas bastante usado nos meios de piscinas, né? Resorts. E o guarda-vidas naquele meio das águas abertas, no mar e tudo mais. A diferença guarda-vidas vem disso, da prevenção. Antes era salva-vidas que o quê? Esperava afundar 3 vezes, lá no começo, no início da história do nado de salvamento, que a gente chamava, né? Antigamente. E aí partia de salvar. Já estava lá passando um perrengue. E existia também, acho que você deve saber, a questão do show, né? O salva-vidas ficava a aproximadamente 10 metros de altura lá no posto, e quando ele ia pular no mar para salvar, ele fazia toda uma acrobacia, né? Como se fossem saltos ornamentais, né? Então, aquela coisa, o povo sempre teve essa coisa de querer ver também a tragédia, vamos falar assim, caía, aí que ele ia salvar. Tinha uma eficácia muito pequena, porque demora-se até chegar, até fazer isso. Aí muda-se, de certa forma, a nomenclatura também por causa disso, vindo da questão prevenção. Então, hoje, por exemplo, partir um pouco para a questão no mar, na praia, se a pessoa, o transeunte, está passando
daquele limite ali da bandeira e tudo mais, indo para a corrente de retorno, já existe o apito, já existe a orientação e ele sai. Isso aí diminui e muito a questão dos riscos de afogamento e tudo mais, principalmente de algo mais letal, né? Qualquer acidente ou incidente mais complicado. Então, tudo isso que eu venho abordando, explicando, vem o quê? Da educação preventiva. A educação preventiva, hoje, nós tratamos do quê? Aí eu vou falar aqui, fazer o merchan da minha empresa, né? Sim. A Wallcore Coaching são workshops, palestras, principalmente nas escolas. Tive recentemente, não vou falar o nome das escolas aqui, mas tive recentemente em algumas escolas, faculdades hoje, no último período de formação, onde na Semana da Educação Física geralmente nos chamam bastante, tem que ser incisivo nessa questão de prevenção. Então, o papel do salva-vidas hoje, ele não é apenas estar ali para salvar ou apenas estar numa simples orientação. Qual a profundidade, vai para cá ou vai para lá? Não. Hoje trabalha-se muito a questão da informação, da orientação, através de palestras. E dentro dessas palestras, muitas vezes, nós somos chamados, no último período aí do curso de Educação Física, para passar justamente essas matérias. Graus de afogamento e tudo mais. Aqui em São Paulo, acho que é uma cidade que a região aqui tá de parabéns, porque nós somos aí bastante vezes chamados, citados, a própria mídia, muitas vezes, as TVs aí locais, regionais, nos chamam bastante para estar passando toda essa parte. A supervisão, né, a supervisão ativa ali também é uma das coisas que nós fazemos muito, né? Que é o quê? Tem uma certa aglomeração, criança, pirueta, como você falou, borda de piscina e tudo mais. Então isso aí nós chamamos também de supervisão ativa. Então, esse é um dos papéis hoje. Pode ver que é muito... Ele é complexo, só que ao mesmo tempo sai daquela coisa de o salva-vidas está ali só para... Ele está sentado, só vai atuar num caso de afogamento e tudo mais. Não, é um pouco mais. É a prevenção, é a educação. Então, tá mudando. Eu acho bem legal essa evolução e esse aprendizado que a gente está podendo levar. Você até comentou que tem gente que espera aí a atuação de salva-vidas, que tem aquele show, e algumas pessoas, às vezes, como são leigas no assunto, começam a falar, mas salva-vidas nunca atuou, eu tô lá no clube há 10 anos, nunca vi o salva-vidas atuar, não sei para que precisa de salva-vidas. Essas pessoas leigas que não entendem o papel do salva-vidas, né? Então, eu queria que você falasse sobre a importância do salva-vidas treinado e como isso reduz os acidentes aquáticos. Então, se você puder compartilhar números, a gente tem os dados da Sobrasa, que em 2020, durante a pandemia, que não tivemos guarda-vidas em praias e nos locais, aumentou o número de afogamentos. Então, isso até demonstra a importância de salva-vidas. Mesmo com a redução do número de pessoas utilizando os locais, o número de acidentes aumentaram pela falta de salva-vidas nesses locais. Sim, aqui é um assunto que eu vou abranger um pouco mais. Eu vou dividir um pouquinho sua pergunta, vou iniciar pelos dados. Aí eu busquei aqui, não querendo puxar tanto a sardinha para o nosso lado, mas aqui no Brasil, hoje, tudo que vocês quiserem pesquisar, saber sobre salvamento aquático, Sobrasa. Acho que no mundo, eu que leio bastante artigos, publiquei bastante artigos já, onde vai estar as melhores orientações, onde vai estar os dados mais completos, principalmente aqui no Brasil. Eu busquei também alguns estudos aqui da American Red Cross. Então aqui ela revela, vou ler aqui, peço licença, né? Como a gente brinca, abre aspas, né? Revelou que a presença de salva-vidas reduz a taxa de afogamento em até 90% em áreas onde ele está atuando. Isso aqui, pessoal, hoje em dia... Qualquer tipo de estudo, quando vai para a mídia, se fala muito em chute, né? E tudo mais. Não, então eu dou aqui a fonte para vocês. American Red Cross, certo? Com certeza vai estar descrito, né? E tudo mais depois. É isso mesmo, 90%. Aí nós vamos falando o porquê. Vou começar pelo exemplo nas piscinas. Como você falou, na pandemia,
era proibido, né, nos condomínios, nos clubes, a prática aquática. Claro que em diversos lugares continuou-se. Eu vou lá rapidinho na piscina, vou fazer meu exercício, vou na academia, não tinha como fiscalizar tudo, né? O Brasil é muito grande, uma cidade igual São Paulo é muito grande. E muitos lembram, não vou citar nomes aqui, mas médico até, por sinal, onde ele já pela manhã resolveu pular, né, na piscina e acabou que a piscina estava vazia, né, quase vazia, estava quase sem água e acabou vindo a óbito. Por que eu estou fazendo essa ligação? O papel também, muitas vezes, do salva-vidas, ele faz aquela primeira supervisão, fiscalização em torno da piscina, entendeu? Ver se está tudo em ordem, em caso de piscina competitiva, se os blocos estão em ordem, se as raias estão em ordem, a beira da borda, se não tem ali algum azulejo que possa causar algum tipo de corte. O que eu estou falando, assim por diante. O salva-vidas em si, ele tem todo um conhecimento daquela área do meio líquido. Então, nós temos aqui esses dados, como você falou, reduz muito. Um dos exemplos aqui, um dos cases que eu estou dando. Existiram muito mais ocorrências nesse tempo e ocorrências que levaram a óbito, infelizmente. Criança, né? Vai ali só um pouquinho. Pegou uma boa parte ali do verão, na pandemia, principalmente na segunda parada, né? Já em 2021. Foi um pouco menor, mas verão e tudo mais. Então o pessoal ia para as piscinas, iam para as praias. Então aí a gente já... Vou colocar lá algumas praias do sul, né? Tem a minha cidade lá onde eu trabalhava, Barra Velha, passa a BR, ali... A única ligação para caminhoneiro é uma ligação que tem no posto 4, que a gente chama lá, Praia do Tabuleiro. Então, um lugar bom para estacionar o caminhão. E o caminhoneiro, quero dar um mergulho. Tá calor e tudo mais. O profissional ali, faz parte. Só existiam as sinalizações ali. Só existiam as sinalizações das bandeiras e tudo mais. Foi reduzido o número de pessoas trabalhando de guarda-vidas ali na praia. O que acontecia era, descia naquele impulso, mergulhava, às vezes mergulhava certinho na corrente de retorno. Poxa, mas não tinha a bandeira? Aí vem a importância do profissional guarda-vidas. As pessoas são leigas, muitas vezes não tem essa obrigação de saber. A gente busca o conhecimento e tudo mais, mas tem muitas coisas que não tem a obrigação de saber. Ia lá, entrava, aí estava feita a ocorrência. O que eu digo é, todo salva-vidas, todo guarda-vidas tem o conhecimento daquela área no meio líquido. Ele tem todo o conhecimento básico, técnico, e o treinamento ele é constante, todos os dias. Quem está na piscina, o conhecimento da profundidade, a melhor forma de retirar. Hoje, os treinamentos não é apenas você pular e fazer um reboque. Hoje em dia, você tem um treinamento para você retirar com prancha. Às vezes, a melhor retirada é com o próprio life, no caso de uma pessoa consciente. Existe a questão do colar, que hoje é muito discutido, pode, não pode, tudo mais. É uma vida que você vai salvar. Muitas vezes é uma vida que você vai salvar sem sequelas, dependendo qual é o nível do acidente, a pancada. Existe a questão cervical, que é onde eu tomo muito cuidado, onde eu sou muito chato. Então, essa é a importância. O treinamento constante, estar bem preparado, bem condicionado, uma boa natação. Quando eu digo uma boa natação... eu ainda venho competindo, né? Faço águas abertas e tudo mais. Não é esse treinamento também voltado à natação competitiva. Não, mas onde você tenha um bom condicionamento. Então, eu fiz esse apanhado geral. Essa é a parte da importância do treinamento, a importância da atualização, a importância do conhecimento da área e, claro, a importância de se respeitar o profissional que está ali. Então, houve um aumento muito grande, de 26% nos óbitos no período da pandemia. Em ambientes, no meio aquático, em geral, mas principalmente nas piscinas. Como eu falei, era proibido? Era isolado? Era. Mas as pessoas
infringem, né, Sim. as regras, infelizmente. E você comentou que a sua empresa ela atua ali na área escolar, dando palestra, conscientização. Queria saber, na sua opinião, né, qual é a importância de a gente incluir essa conscientização e até o início do aprendizado da natação no currículo escolar como requisito de segurança pessoal? Quais seriam os benefícios a longo prazo? A gente tem diversos países, como a Austrália, que o governo ele faz essa iniciação, que ele fala do nado sobrevivência, então 100% da população passa por esse aprendizado para ter essas noções, essas competências aquáticas. Você acha que a gente deveria incluir isso nas escolas, nos currículos? Sim. Isso aí, sim, aquele sim em caixa alta, com certeza. Talvez eu vou até abranger um pouco mais, mas vou ser bem sucinto, né? Eu falo, existem certas matérias, no modo geral, principalmente hoje na grade escolar, que elas têm que ser incluídas e com uma certa urgência. Uma delas, que eu digo, é a natação. Vou usar alguns outros esportes, né? A defesa pessoal, né? Por exemplo, já quando criança e tudo mais, para diversos fatores, né? Mas voltando aqui, entre outras matérias, né? Que eu sempre discuto e falo sobre. Mas aqui, voltando à questão da parte da natação, primeiro, a segurança pessoal, né? Então, você vai em clubes diferentes, as pessoas viajam, as pessoas vão na praia, as pessoas vão num resort onde geralmente tem uma represa passando. Então é para a questão de segurança pessoal. A gente pensa muito na criança, às vezes uma família toda pode rodar. Às vezes o pai tem um bom nível de natação, mas poxa, não dá para segurar a esposa, os filhos e tudo mais. Então é uma questão de sobrevivência. Você ganha tempo, como a gente falou lá no início daquela questão anterior, né? Você ganha uma habilidade onde você aprende a flutuar, onde você aprende a respirar, onde você aprende a se controlar. Aí existem os benefícios fisiológicos, uma série de benefícios, né? A questão psicológica, o controle da ansiedade, o trabalho em equipe, todo esporte abrange isso, entendeu? A socialização. Então, assim, para mim, esses são um dos grandes benefícios, os principais benefícios. E, mais uma vez, a primeira pergunta que ele fez, deve ser incluída, sim, com caixa alta, deve ser incluído na grade escolar. É uma matéria que seria de extrema importância. Então aí, um momento de reflexão para quem está aí do outro lado e até auxiliar nesses projetos sociais para a gente incluir isso dentro das escolas, dentro da conscientização dessas crianças. E aí, a gente caminhando aqui para o final, Walter, eu queria que você falasse para os pais, para os tutores, como a gente comentou, que o acidente às vezes está dentro da própria casa. O que esse pai, esse tutor pode fazer no dia a dia para prevenir esses acidentes na própria residência? Aqui hoje eu falo, eu venho de uma educação onde as regras eram muito claras. Sim, não, claro que o mundo mudou hoje a gente vive numa liberdade maior, mas é a supervisão ativa, é a orientação e ser repetitivo na orientação. Tá em cima, então em casa, muitas vezes, investir não só no aprendizado ali do filho, mas investir também na questão material da casa. Se você tem uma piscina, colocar as grades, deixar ela devidamente fechada, tomar muito cuidado, até aquelas próprias piscinas, aquelas que você enche, as de plástico, né? Que hoje se tornaram quase como as piscinas profissionais, né? Uma maior que a outra, pô, é gostoso, temos que chegar na altura da cintura, né? E tudo mais. Então, eu orientaria os pais. A orientação geral são regras claras com as crianças, com os filhos. E o que acontece? Os pais nunca estão 24 horas com os filhos. Então, colocar isso como um modo de educação, até dentro da casa. Dar todas as orientações no momento que ele vai sair e respeitar o profissional que está lá. Pode ser o salva-vidas, pode ser o monitor aquático, o professor. Sempre aonde ele chegar, perguntar como é aquele ambiente. Às vezes um ambiente onde tem uma piscina, tem mais coisas. Tem um parquinho, tem um escorrega maior. Dentro da própria piscina tem aqueles brinquedos. Então sempre está perguntando qual a profundidade, qual é o risco.
Pode correr ou não? Geralmente não pode correr, mas tem alguns brinquedos que você desce embalado e tudo mais. Então, aos pais, eu dou essa dica. A principal delas, orientar dando regras claras. Tem que impor. A criança até uma determinada idade, na minha opinião, você tem que impor regras claras. Isso, então são medidas simples que a gente ajuda aí na prevenção, então cercar essa piscina, colocar proteção de ralo de fundo, colocar esse botão de emergência que você comentou. Então são medidas no dia a dia, mas também a importância da conscientização e do condicionamento dessa criança. Só entrar na piscina com um adulto, não entrar no local saltando, porque a gente nunca sabe a profundidade. Então são medidas simples que a gente tá levando para vocês, para a gente tentar diminuir o número de casos de afogamentos no Brasil. Então essa foi a nossa missão de hoje. Walter, queria agradecer muito sua presença. Deixe seus contatos aí para o nosso público, quem quer conhecer mais do Walter, quem quer contratar sua empresa aí para clubes, academias, fazer essa prevenção. É isso, pessoal. Muito obrigado, Renato. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Meu Instagram, as principais formas aí de contato comigo, ambos é o mesmo. Meu Instagram é @walcorcoaching, Walcor com W, de Walter Correia, coaching. E também, quem precisa aí contratar salva-vidas para eventos, terceirizações nos clubes, monitores aquáticos, bombeiros, toda a área de salvamento em geral, WL Salvamentos. Ambos nós vamos deixar aqui, os arrobas. Na Walcor, nós trabalhamos bastante com palestras, muita orientação, então trabalhamos hoje nessa parte. Bastante vídeo, assim por diante. Então, muito obrigado, Walter, muito obrigado para vocês aí do outro lado, obrigado aos nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, a Plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativa de Aulas de Natação e a Sobrasa, que está com a gente nessa luta aí na redução do número de casos de afogamento. Então, siga o nosso canal, ative a notificação, compartilha com seu amigo e deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima entrevista.